Função polinomial de grau 2, a função quadrática. Na aula de hoje, vamos ver tanto a teoria quanto exercícios resolvidos. Então, vamos lá. Cálculo 1, função quadrática, equação de segundo grau. Então, essa função que está aqui é a função polinomial de grau 2. O que quer dizer grau 2? É porque o maior expoente do x aqui agora é 2. Anteriormente, a gente tinha visto a função afim, que é a equação polinomial de grau 1, porque o x era elevado a 1. Na polinomial de grau 2, é x ao quadrado, porque está elevado a 2. Então, o formato dela, né, é esse aqui, ax² mais bx mais c. Então, essa função acima é considerada como uma função de grau 2, sendo a, b e c números reais e diferentes de zero. Então, o a tem que ser diferente de zero, e o a, b e c tem que ser números do conjunto dos números reais. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, essa primeira parte aqui vai zerar inteira, vai sobrar só bx mais c, que seria uma equação do primeiro grau, não seria uma equação do segundo grau. Então, precisa existir essa parte aqui de ao quadrado para que a função seja considerada polinomial de grau 2. Então, um exemplo dessa função seria esse daqui, ó. F de x, que é o nosso y, é igual a x². Então, nesse caso, x², o a, que é o valor que multiplica por x², é 1, ele não aparece aqui. E aí, tanto b quanto c são zero, por isso que não tem aqui na frente. Então, esse aqui seria um exemplo de uma função polinomial de grau 2. Para que serve cada coeficiente? Então, o primeiro coeficiente, que é o a, que é o que multiplica por x², ele é responsável pela concavidade da parábola. Então, quando o a for maior que zero, a concavidade é para cima. A gente pode pensar nessa concavidade como se fosse uma boquinha. Se a boquinha está para cima, a concavidade está para cima. Quando esse A for negativo, a concavidade vai ser para baixo. E o que esses dois gráficos têm em comum? Um ponto que a gente chama de vértice. O vértice vai ser ou o menor ponto, o ponto mais baixo aqui, né, no eixo Y, por exemplo, ou o ponto mais alto, que seria um ponto de máximo, quando a concavidade está para baixo. Então, a gente consegue analisar esse sinal para descobrir a concavidade e o ponto chamado vértice é ou o ponto de máximo ou o ponto de mínimo da parábola. Esse ponto é muito importante para a gente encontrar, porque na hora que nós estivermos trabalhando com uma função existente, é legal a gente saber qual é o ponto máximo ou o ponto mínimo. Imagina que isso aqui seja o lucro de uma empresa. O ponto máximo é o momento em que mais vai estar ganhando, mais lucrando. Ou ponto de mínimo, é o ponto que está menos, que está recebendo menos. Então, o ponto máximo e o mínimo é interessante quando a gente está falando de alguma variável. Outra coisa também que é bem famosa nessa equação é que, assim, quando a gente iguala a equação do segundo grau a zero, a gente consegue encontrar o que a gente chama de raízes da função, que a gente encontra usando a famosa fórmula de Bhaskara. Ou seja, qual é o ponto quando a gente iguala, né, essa função x, f de x é o y, e para quais valores de x vai fazer com que o y seja zero? Isso a gente chama de raízes. Então, quais pontos x tem que valer para que y seja zero? E aí a gente chama isso de Bhaskara. Do mesmo jeito que anteriormente eu falei que era importante encontrar os pontos de mínimo e máximo, também é importante, às vezes, saber qual ponto o y é zero. Então, se eu estiver falando de alguma variável, alguma coisa física, ou alguma coisa monetária, y igual a zero, que o y é a variável dependente, então, quais valores eu coloco em x que faz o y dar zero? Como a gente tem um x ao quadrado, a gente tem mais de um valor possível para encontrar essas raízes. Então, a fórmula de Bhaskara é uma fórmula que permite que a gente saiba quais os valores de x para y igual a zero. Então, essa primeira aqui, né, é a fórmula de Bhaskara completa, mas nos livros é bem comum que a gente pegue esse valor aqui, ó, b² menos 4ac, e chame isso de delta, b² menos 4ac. Então, é bem comum também que a gente veja a fórmula de Bhaskara
desse jeito, com a raiz do delta aqui, mais o delta é esse. Se eu quiser escrever o delta já substituído, né, a gente tem esse primeiro quadradinho aqui. Dos dois jeitos é correto, tá, pessoal? Utilizem o que vocês gostarem mais. E aí, a interpretação do sinal desse delta permite a gente saber se as raízes, se os valores de x, o que vai acontecer com ele, quais são os valores possíveis. Então, se o delta for maior que zero, as raízes são reais, ou seja, são do conjunto dos números reais, e são distintas. Então, o x pode ser 1 e 2, 5 e 10, menos 20 e menos 30. São números reais e diferentes. Quando o delta é igual a zero, as raízes vão ser reais e iguais. Então, vai dar o delta, o x pode ser 2 e 2, 5 e 5, menos 3, menos 3. E para delta menor que zero, o que vai acontecer? Eu vou ter um valor negativo dentro da raiz. No conjunto dos números reais, eu não consigo trabalhar com valores negativos. Mas quando a gente trabalha com números complexos, eu consigo trabalhar com raiz quadrada de número negativo. Então, quando o delta for menor que zero, eu vou ter raízes complexas. Eu vou ter que trabalhar com valores, né, desse conjunto dos números complexos da raiz quadrada de número negativo. A gente comentou do vértice, e aí também é importante que a gente saiba calcular o ponto de vértice, porque o vértice é o máximo e o mínimo. Então, com cavidade para cima, a gente já viu que é mínimo, com cavidade para baixo, a gente já viu que é máximo. E como que a gente calcula isso? A gente tem fórmula que permite que a gente calcule esse ponto. Então, para eu calcular o ponto em x do vértice, é menos b dividido por 2a. Para eu calcular o ponto y do vértice, né, estou chamando de yv, é menos delta. Delta a gente já viu, né? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 4a. E isso vai permitir que a gente encontre o ponto ou de máximo ou de mínimo dessa função. Então, vamos fazer uma aplicação. Vamos aplicar valores aí para a gente ver o que vai acontecer. Então, o que a gente quer? Nós queremos os vértices, as raízes, e queremos fazer o gráfico dessa função, f de x igual a x² mais 5x menos 14. Então, vamos colocar as equações aqui que a gente já viu. Então, as duas primeiras são as equações do vértice, depois a gente tem a equação de Bhaskara. Então, eu coloquei o delta, né, na terceira ali, e o valor do delta separado. Então, a gente vai começar, então, calculando o vértice, né? Então, se nós pegarmos a função, primeira coisa que a gente pode determinar, quem é A, quem é B e quem é C. Então, o A é o valor que multiplica o x², quando não tem nenhum número, significa que é 1. O B é o valor que acompanha 5x, então, nesse caso é 5. E o C é o valor que não tem nenhum, não está multiplicando por x, né? Ele ficou sozinho, é menos 14. A gente tem que colocar o menos junto. Então, vamos calcular o delta, que a gente usa o delta em diversas fórmulas. Então, a fórmula do delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí, aplicando os valores, o b é 5, o a é 1 e o c é menos 14. Lembrando aqui que a gente sempre tem que fazer primeiro os números elevados ao quadrado, né? Dá 25. Resolvendo também esse produto aqui, dá 56. E no final, raiz de delta dá 81. A gente viu que quando delta é positivo, a gente tem raízes reais e diferentes. Vamos fazer as raízes. Então, a fórmula, né, para calcular as raízes, se a gente olhar aqui, ó, essa terceira, notem que ele tem mais e menos. Porque quando a gente faz raiz quadrada, nós temos dois valores possíveis, um positivo e um negativo. Então, a gente tem que fazer essa terceira fórmula duas vezes. Uma para quando é mais e outra para quando é menos. Então, fazendo primeiro para mais, eu coloco aqui no lugar do B, e no lugar do delta, e no lugar do A, os valores que a gente já tem ali anteriormente. Esse raiz de 81 vai dar 9, 2 vezes 1 vai dar 2. Montando ela para a parte negativa, vai ficar igualzinha, só que em vez de mais, menos. Só para diferenciar, ó, eu chamei aqui em cima de x', aqui em cima de x, duas linhas, só para diferenciar
o valor que soma a raiz do que subtrai. Continuando ali, então, quando a gente resolve ali a raiz, né, a primeira com um valor de mais, a resposta final vai dar 2. E aí, a segunda, quando a gente faz com valor negativo, vai dar menos 7. Então, esse é o par de raízes dessa equação. O que isso quer dizer? Se eu colocar 2 aqui nessa função, a função fica zerada, y fica igual a zero, mas se eu também colocar menos 7, aqui também vai ficar zerado. Esses são os dois pontos em que os valores de y para quando x é igual a zero. Calculando os vértices. Então, a fórmula do y vértice é menos delta dividido por 4a. Então, se a gente aplicar o valor do delta que a gente já calculou, que é 81, o a que vale 1, então fica menos 81 dividido por 4 dá menos 20,25. Fazendo o x, menos b dividido por 2a. Se a gente aplica o valor do b, que é 5, e do a, que é 1, fica menos 5 dividido por 2, que dá menos 2,5. Vamos fazer o gráfico agora. O que a gente tem? Raízes 2 e menos 7, o delta 81, y vértice menos 20 25 e o x vértice menos 2,5. Então, o que nós precisamos fazer? Igual a gente já fez lá na equação afim. A gente precisa aplicar valores no x e ir calculando ali na função. Então, já está feito nessa tabela diversos valores. Você aí na sua casa, o que você pode fazer? Testa aplicar o menos 8 aqui na função, testa aplicar o menos 7 na função, o menos 6, e vai aplicando e vê se você consegue chegar nos mesmos valores que ele. Aqui a gente pode destacar os valores do vértice, ó. A gente joga menos 2,5 no x e encontrou menos 20 e 25. Desenhando o gráfico, ele vai ter esse formato. Nós podemos ver aqui o ponto de mínimo, que é o vértice, menos 2,5, menos 20,25, bem aqui, é um ponto de mínimo. Eu sei que é um ponto de mínimo também, além de só olhar no gráfico, como o valor do coeficiente A, que é o que acompanha o x², ele é positivo, isso significa que a concavidade ela é virada para cima, então a gente tem um ponto de mínimo, já vimos isso anteriormente. E outra coisa que a gente pode pegar é, se as raízes são 2 e menos 7, o que é a raiz? Quando o x, qual que é o valor de x para y dá zero? Y0 são os pontos que estão certinhos sobre o eixo x. A gente pode ver certinho aqui, ó, 2 aqui na direita e menos 7 na esquerda. Então, esses dois pontos, que são as raízes, são o valor que eu jogo em x e encontro y igual a zero. Eu posso ver isso aqui também, ó, menos 7 em x dá 0y, e aqui embaixo também, ó, 2 para x eu tenho 0y. Gostou do vídeo até aqui? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Estou indicando um vídeo aqui que você pode acessar, garanto que vai te ajudar. Até a próxima!